eu quero falar com vocês hoje sobre criando uma cultura de discipulado. Espera aí, pastor, você não entrou na área do Josué Campanha, não é ele que vai falar? Não, é porque nós discordamos do nome discipulado, nós discordamos do conceito. E eu vou começar falando sobre isso também, como que eu vejo um pouco diferente, não é? Então, vamos lá. Antes de avançar dentro do assunto, nós vamos ler 2 versículos. Então, você não precisa abrir se não quiser, mas preste atenção, eu vou ler junto com você, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos orar. Diz assim Jesus: eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-las. Todo mundo se lembra quando Jesus levou os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, lá nas montanhas, na base do Monte Hermon, não é? Ali naquele local onde tinha adoração a muitas divindades, especialmente ao deus Pan, que é do pânico, do medo, não é? Ali naquele lugar horroroso, Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? O pessoal fala o quê? Pedro então faz aquela declaração reveladora: tu és o Messias. E Jesus fala: então sobre esta declaração, sobre esta pedra mas sobre você e a sua declaração, o seu ministério, eu edificarei a minha igreja. Então diga comigo: eu edificarei a minha igreja. Você está vivo aí, irmão? Então tá bom. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Vamos lá? Eu edificarei a minha igreja. Agora, o texto mais conhecido, que está nos incomodando todo dia, sobre nossos ombros, Mateus 28, um pouquinho para frente. Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso é que eu chamo evangelismo de discipulado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Eu edificarei a minha igreja, vocês farão o quê? Vocês farão discípulos. Bem, se eu fosse trabalhar numa empresa, numa consultoria de RH, eu diria que o job description está perfeito. Perfeito. Qual é a função de Jesus? Edificar a igreja. Qual é a função nossa? Fazer discípulos. Qual é a função de Jesus? Ele edifica a igreja. É o trabalho dele. É o trabalho dele, está definido. Quem definiu? Ele mesmo. O meu trabalho é esse, eu edifico a igreja. E o trabalho dos discípulos? Vocês fazem discípulos. Está claro? Está claro. Bem, então significa que, se arrogantemente eu não quiser fazer discípulo, mas eu disser: Jesus, chega para lá, eu vou edificar a igreja. Eu vou edificar a igreja. Significa que Jesus, então, tá bom, pode ficar. Eu vou fazer discípulos? Não. Não vai fazer discípulo. Então, quando a gente não está fazendo discípulos, nós não estamos parados, eu não conheço ninguém parado, nós estamos todos dizendo: eu não aguento mais tanto trabalhar. Meu Deus, que igreja trabalhosa, como ser crente dá trabalho. Eu não tenho um feriado, olha nós aqui no feriado, né? Olha aqui, está me devendo um feriado, olha nós aqui no feriado. Né? A gente trabalha feito doido, mas se não está fazendo discípulo, o que está acontecendo? Provavelmente nós estamos trocando de posição, mas Jesus não vai fazer discípulos, por isso a gente não alcança, não completa a grande comissão. Então, nosso trabalho é fazer discípulos. O trabalho dele é edificar esses discípulos na sua igreja, é ele que fará ele. Fazer discípulos é responsabilidade que eu tenho por ser cristão, não por ser um pastor ou ser um líder. Todos os discípulos fazem discípulos. Esse é o nosso conceito. Está claro até aí? Então vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero pedir que o Senhor faça um terremoto aqui. Às vezes, Pai, um terremoto é que abre a cela. Um terremoto é que tira a corrente do pé. O terremoto que faz a gente é ver a porta aberta. E eu quero pedir, Pai, continua nos sacudindo.
continua nos sacudindo, para que nós possamos ir para aquele lugar que a gente deve fazer. Pai, o lugar que o Senhor nos colocou, eu peço, Espírito Santo, nos ensina, nos convence. Eu me visto aqui de toda a humildade. Quem sou eu? Quem sou eu para ensinar ou falar nesta igreja? Senhor, o Senhor sabe como eu me sinto, o Senhor sabe que eu detesto pregar para pastor, para líderes. Ó Deus, mas eu me coloco aqui como teu instrumento impelido pelo Senhor. Então, Pai, isso é seu problema. Fala aí para eles e ajuda eles depois não jogarem pedra em mim. Eu peço em nome de Jesus. Todo mundo diz? Então não joga pedra, tá bom? Então não joga pedra. Então eu falei com você de manhã, estava todo mundo aqui de manhã, que eu voltei daquela conferência, depois daquela oração, desesperado, eu tenho que pregar o Evangelho, porque eles estão indo para o inferno, porque agora o Espírito Santo me ungiu, porque agora eu estou morrendo de vontade de falar de Cristo. E eu cheguei na minha igreja, todo empolgado, e vamos lá, e passou 1 ano, passou 2 anos, não é? E nada. O meu desejo, o meu impulso, o meu chamado de evangelizar, de ganhar minha cidade, encontrou uma grande barreira. E talvez você pense, claro, ninguém entra na casa do valente, toma dele aquele que é os bens, sem primeiro amarrá-lo. Foi batalha espiritual, foi os demônios. Não foi. Nem foi. Os demônios não precisavam nem acordar. Eles não precisavam nem levantar, isso nem chegou na minha hora ainda. Tem uma barreira lá na frente muito maior, eu nem vou ter que trabalhar nessa. Não foi demônio. Então a igreja não quis. Os irmãos membros da igreja não quis. Não, eles estão dizendo assim, pastor, vamos pastor, vamos pastor. Mas não era isso. O que impedia a minha igreja de crescer? Por que 40 anos de uma igreja tão boa, estagnada, na mesma quantidade de membros, de 89, chegamos a 400, baixamos para 170, 50, e nós ficamos oscilando. 40 anos a gente não passou disso. Outro dia eu fui fazer o culto, fui pregar numa igreja que completou 100 anos, 100 anos de igreja. Que coisa legal, 100 anos, mas a festa envolveu todos os seus 60 membros. Bem, eu não sei a você, eu não meço igreja por tamanho, mas tem alguma coisa errada, não? 60, 100 anos, eu acho tempo demais, não é? Puxa vida, 60 anos, 60 pessoas, o mundo aí carente, precisando de Deus, não é? Não foi o diabo, nem foi as pessoas, nada, nem foi a agenda, nem falta de tempo. O inimigo que eu encontrei, trombei nele, foi a cultura. A cultura. Uma falta de compreensão, uma absurda falta de compreensão do que é fazer discípulos. Com 2 anos que eu tinha voltado no fogo, eu cheguei à conclusão, com essa igreja aqui não tem jeito. Foi minha conclusão. Não precisa levantar a mão o pastor, que está dizendo, eu acho que na minha igreja não tem jeito. Porque eu cheguei nessa conclusão. Antes o problema era eu. Mas Deus me levou a uma transformação, mexeu no meu coração. Agora eu estou prontinho. Quando eu chego, a igreja não quer, a igreja não vai. Tem alguma coisa atrapalhando. E não é o membro, não é na liderança, é a cultura. Por favor, não despreze, não menospreze o poder da cultura. E eu quero abrir aqui essa palestra da tarde, que ela é mais provocativa, mais pensadora, mais técnica. Eu quero dizer para você, há uma cultura que conspira contra o crescimento da igreja. Essa cultura não veio do inferno, nós a criamos. E nós gostamos dela, e nós nutrimos, e nós alimentamos essa cultura. E esta cultura é anti-crescimento, é antidiscipulado, ela é anti-evangelismo. Por que tantas coisas são tão prazerosas? Por que tantas coisas fluem tão bem na igreja? Porque as pessoas gostam de tantas coisas, mas não se envolvem com o evangelismo, não têm paixão pelo discipulado. Por que esse tema não dá ibope? Porque tem uma cultura que nós criamos.
E essa cultura precisa ser denunciada. E eu começo denunciando essa cultura, fazendo esta bobagem de perguntar num ambiente de catedráticos o que é discipulado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu vi alguém falando aqui naquele bate-papo tão legal que a gente teve. Alguém falou isso. Então, discipulado não é ajudar cristãos, encontrar cristãos e ajudar esse cristão a se tornar um melhor cristão. Não é isso. Como é que eu provo que não é isso? Porque eu tenho que interpretar qualquer texto bíblico, isso é básico, no contexto em que ele foi falado. Como é que nós podemos hoje em dia dizer que discipulado é a gente edificar a vida do cristão, ajudar, amizade, sentar junto, ler livro junto, orar junto, companheirismo, para que esse que já é crente, fique um crente melhor, mais produtivo, mais fiel, melhor. Porque como é que eu vou dizer isso? Então imagina Jesus tendo dado a grande comissão para aqueles discípulos e falado assim, não, discipulado é assim, encontre um cristão e ajude ele a virar o melhor cristão. Anda com ele, toma café com ele, faz esporte com outro crente. Tá bom, onde é que tem crente? Não tinha ninguém. A grande comissão foi dada para um mundo sem cristãos. Não tinha igreja. Não tinha colega não tinha irmão na igreja, não tinha novo convertido não, era só eles. Então, quando Jesus falou, vão por todo mundo e façam discípulos, Jesus está dizendo, vão e encontre não crentes, todo mundo é não crente, você vai encontrar um não crente, vai se aproximar dele, fazer amizade com ele, você vai ganhá-lo para mim, você vai pregar para ele vai se tornar um novo convertido, e esse novo convertido você vai levá-lo à maturidade e à frutificação. Isso é discipulado. Então, discipulado não é ajudar um novo cristão. Então, obviamente, não é uma classe de discipulado, não é um programa de discipulado, não é um livro de discipulado. Não pode ser, porque não era esse o contexto de Jesus. Não era isso o discipulado. Então, se o discipulado não é isso, então o que é discipulado? Discipulado é algo tão simples, gente, mas tão simples, que há 2000 anos um carpinteiro explicou para pescadores o que é discipulado. E ele fez algo que eles entenderam perfeitamente. E Jesus falou para eles assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então o que é discipulado? O discipulado é um chamado para seguir Jesus. É um chamado para seguir Jesus. Jesus disse, sigam-me, sigam-me. Então, os primeiros discípulos seguiram Jesus. Os primeiros discípulos seguiram Jesus. Por quê? Porque Jesus estava fisicamente presente. Não é verdade? Ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem dormiu, levanta a mão. Tem alguém aí? Fala, estou aqui. Posso prosseguir? Então fica atento aí, nós vamos chegar lá. Mas a primeira coisa que discipulado é um chamado para seguir Jesus. Ponto. Você é discípulo? Você está seguindo Jesus? Você segue Jesus? Se você segue Jesus, você é um discípulo. E seguir Jesus tem um sentido amplo, não é? É ser como Ele. Mas não é só ser como Ele. Não é só integridade, não é só caráter, não é só amor, não é só a verdade, é fazer como Ele. E o que Ele fez? Ele fez discípulos. Então, ser como Ele, segui-lo Ele fez discípulo, Ele foi verdadeiro, Ele respeitou as mulheres, Ele pagou os impostos, Ele falou a verdade, Ele ajudou os doentes, Ele deu sua vida pelas pessoas, devemos dar a nossa? Beleza, mas não só o que eu sou, eu não apenas vou ser, mas eu imito fazendo o que Ele fez. E Ele veio ao mundo para quê? Buscar e salvar o perdido, fazendo discípulos. É assim que nós fazemos. Então, se naquela época Jesus estava fisicamente, hoje não está. E o próprio apóstolo Paulo já sabia, Jesus não está aqui mais. Então como é que eu vou dizer para as pessoas seguirem Jesus? Ele vai dizer, sejam meus imitadores, sejam como Douglas Gonçalves gostam de dizer, uma cópia de Jesus, sejam como eu sou. Então se você me seguir porque eu sou um cristão mais maduro,
onde eu pisar, você pisa, você vem comigo, você está seguindo Jesus, porque eu estou seguindo Jesus. Então, ele falou sobre isso, tornem-se meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus. Então, o discipulado é um chamado para seguir Jesus. Discipulado é um chamado para pescar pessoas. O discipulado é evangelismo. Nós cometemos um terrível erro, isso tem mais efeito negativo do que a gente imagina. Nós separamos evangelização de discipulado. A gente imaginou que a gente ganha, e isso é alguma coisa, e depois a gente cuida, isso é outra coisa. É a mesma coisa. E quando a gente separa, eu descobri que a gente causa um grande dano. Um grande dano, porque a gente nem evangeliza e nem discipula. Então, quando Jesus diz, sigam-me, ou seja, você está atrás de mim, e eu farei de vocês o quê? Pescadores. Então, o discipulado é um chamado para pescar Jesus. Então, primeira pergunta eu fiz, você está seguindo Jesus? Ah, eu estou, pastor. Então, você está pescando pessoas? Ah, eu não estou, pastor. Então, você não é um discípulo. Porque discípulo é quem é discípulo e faz discípulos. Ele disse, discipulado é um chamado, eu os farei pescadores de homens. Então, está implícito que todo mundo é um pescador de homens. Aquela mulher nem entendeu, nem sabia disso, mas ela já sentiu, por intuição, eu vou lá pescar algumas pessoas. E ela fez uma baita pescaria, não é? Tá bom, discipulado é um chamado para seguir Jesus, discipulado, não é? É um chamado para eu pescar pessoas. Quando Jesus chamou Mateus, um cobrador de impostos, para ser discípulo dele, ele veio seguir Jesus, largou a mesa, largou a coletoria, largou tudo. Na mesma semana ele fez um almoço na casa dele. Eu não sei se é um almoço, se é um jantar, mas na verdade ele chamou pessoas para comer na casa dele. E ele apresentou os amigos dele, cobrador de imposto, gente mais rico, gente lá, ele apresentou a Jesus e aos discípulos. Por quê? Porque de cara ele entendeu, eu sou chamado para seguir Jesus, mas para levar meus amigos para Jesus também. E ele fez o quê? Ele fez uma refeição, tanto que os fariseus ficaram uma fera. Por quê? Jesus come com o cobrador de impostos. Foi na casa do Mateus. Por que o Mateus fez aquele almoço? Para apresentar Jesus aos seus amigos. E imediatamente, porque ele entendeu, eu vou seguir Jesus, então eu tenho que pescar pessoas. Ele fez isso imediatamente, está lá em Mateus 9. Nós estamos fazendo assim? Quando uma pessoa se converte, já faz imediatamente? Não. Você tem que entrar no discipulado. E você só vai fazer isso daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu nem quero mais fazer isso. Meus amigos já sumiram. Eu já me acostumei. Eu já perdi o testemunho. Eu não quero mais. Mas o Mateus não, ele foi direto. Então o discipulado é um chamado para seguir Jesus. Estamos seguindo e você está me seguindo agora. O discipulado é um chamado para pescar pessoas. Mas o discipulado também é um chamado para comunhão com outros crentes. Jesus diz, sigam-me, e eu os farei. Eu não farei você. Ele não disse, siga-me. Ele não disse, eu farei de você. Ele já está dizendo, você vai fazer isso junto. Quando Jesus chamou Mateus para seguir Jesus, Mateus teve que seguir Pedro e João também, porque eles já tinham sido chamados. Ele não escolheu falando, não, eu quero Jesus, mas eu não quero Pedro não, eu não quero João não, está no pacote. Seguir Jesus, não é? Discipulado é seguir Jesus, é pescar pessoas e é andar com pessoas. Por quê? Porque evangelismo e discipulado é e sempre foi um projeto de grupo. A fé era vivida em comunidades. A fé era vivida em comunidade com outros seguidores. Põe isso na sua cabeça. Então, por que será que nós paramos? A igreja parou de avançar em muitas partes do mundo. Porque nós começamos a alterar um pouco. Então, vamos rapidamente nessa introdução definir que discipulado, que inclui evangelismo, é uma coisa só. Fazer discípulos é um relacionamento em 3 níveis. É um relacionamento com Deus, siga-me.
é um relacionamento com não crentes, pescador de homens não crentes, mulheres não crentes, e discipulado é um relacionamento, ou seja, a vida cristã é um relacionamento entre nós também, é em grupo, é em grupo. Está me acompanhando? Tá bom, então agora eu vou fazer essa pergunta para você. O que é a igreja? O que é a igreja? E dessa pergunta, eu creio que vai emanar, vai fluir toda a nossa compreensão, ou pelo menos a provocação que eu quero fazer em vocês, quebrando paradigmas para liberar o crescimento da igreja menonita. Eu posso ser bem chato aqui agora, para você ficar com raiva de mim e não me chamar mais? Eu vi a história de vocês. Eu fui olhar todos os números que eu achei na internet. Na época que eu liderava um grupo de 50 pessoas, vocês já lideravam perto de 10 mil pessoas. Passados alguns anos, eu lidero uma igreja de 32 mil pessoas num local só. E vocês continuam na faixa dos 10 mil pessoas. Tem alguma coisa errada do ponto de vista de pescar peixes. Vocês são errados? Vocês não são os melhores? Não existe o amor entre vocês? Não existe a compaixão? Existe. Mas há uma cultura. É a mesma cultura minha que me prendeu 40 anos sem sair do lugar. 40 anos só na faixa de 200 pessoas. Se eu tivesse esperado, agora já tem 65 anos que a igreja foi criada. Nesses outros 25 anos, nós explodimos de crescer. O que aconteceu? Eu sou a mesma pessoa, é o mesmo prédio, é a mesma Minas Gerais, é o mesmo ambiente igualzinho. O que aconteceu? Desatou algo. Eu não estou falando isso para te machucar ou te humilhar. Eu estou querendo provocar, enfiar um punhal no seu peito. Para doer, para você falar assim, puxa vida. O pastor Rick Warren, que nem é uma unanimidade, mas que eu admiro demais, ele diz assim, não pergunte, né, o que você tem que fazer para a sua igreja crescer. Pergunte o que está impedindo ela de crescer. E eu digo, é a cultura. E é essa compreensão que a gente sabe, mas parece que a gente deixa ficar. A gente deixa ficar. E é aí que eu quero, nessa fala provocativa, dizer para você o que é a igreja. Bem, se você olhar a Bíblia, a igreja é uma comunidade. E é isso que nós amamos. A igreja é o povo, a igreja é uma comunidade. Todo mundo concorda com isso, é uma alegria total. Basta a gente falar o que é a igreja. A gente já vai para Atos, quando ela foi inaugurada, houve o Pentecoste, o Espírito Santo veio, Jesus falou, espera, aí vai começar a igreja foi inaugurada, não é? E ela se tornou uma comunidade. Se você ler Atos 2, 42 a 47, você vai ver. Eles tinham tudo em comum, comunidade, estavam sempre juntos, comunidade, né? Repartiam seus bens, comunidade, tomavam as refeições, estavam juntos, comunidade, comunidade, comunidade. E se você for ler o resto da Bíblia, fala, era grande a comunidade dos discípulos, a comunidade. A igreja é uma comunidade. Então, são pessoas unidas, com esse objetivo, são salvas, amam o Senhor, experimentaram o Senhor, têm os selos cheios do Espírito Santo, são filhos de Deus, têm as promessas, têm a Bíblia, têm um ideal de vida, somos a comunidade, nos amamos uns aos outros, estamos juntos em igreja, celebramos, adoramos o Senhor. Nós somos uma comunidade. Tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando nisso? Não. Mas a igreja também é uma instituição. Isso foi inevitável. Há alguns grupos, chamados grupos localistas, que dizem o seguinte, não pode ter organização nenhuma, é impossível. A própria igreja ideal, maravilhosa, que virou o mundo de cabeça para baixo, se no capítulo 2 ela é enaltecida já como uma comunidade, no capítulo 5 ela começa a se organizar e são estabelecidos os diáconos. No capítulo 6 tem dinheiro sendo depositado na igreja, tem tesouraria. As ofertas de lotes e empreendimentos, grana alta, aos pés dos apóstolos. No capítulo 11, está falando do crescimento e da organização. No 15, tem assembleia.
Primeiro, o Concílio de Jerusalém, não tem como, lá tem líder, lá tem quem fala, tem ordem, tem alguém presidindo. Então a igreja é uma comunidade, uma instituição. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem algum problema você ir na minha igreja e ter uma cadeirinha cheirosa? As crianças têm um lugar ótimo, está tudo bonitinho, a recepção funcionando, nós temos toda a nossa escrituração, nossa prestação de contas, relatórios, necessário, maravilhoso, parabéns. Isso não tem nada demais. Mas o que é que a igreja se tornou com o passar do tempo? Alguma coisa começou a mudar. Se aquilo ali é o que está na Bíblia e deveria ser, como ela virou? Bem, ela continua sendo nós, as pessoas. Igrejas são as pessoas. E são mesmo, qualquer igreja. A igreja é o prédio? Não. A igreja é a banda? Não. A igreja são os ministérios? Não. A igreja são as pessoas. Beleza, são as pessoas. Mas cadê a instituição? Ela está aí. E aonde ela veio? E agora, a igreja existe, as pessoas, a comunidade existe, para fazer a instituição avançar. Mas, por favor, lembra, Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. Sou eu. Não, Jesus, chega para lá, nós vamos edificar. Vocês não dão conta. E nem é isso que eu quero. Se vocês complicarem, isso vai esmagar vocês. Não, nós queremos administrar. Nós queremos liderar. Nós queremos o controle. E nós vamos fazer. Tá bom. E aí, parece que a igreja de hoje venham, converti. O que vocês querem de mim? Você vai nos ajudar a edificar a igreja. Então, o que eu posso fazer? Você pode ser voluntário. Você pode me ajudar a arrumar essas lindas flores. Você vai tocar no louvor. Você vai trabalhar na recepção. Olha, eu preciso de gente no Kids. E você pode trabalhar conosco no sistema de transmissão. Você é bom de internet. Então, nós criamos uma cultura de igreja em que todo o trabalho e a força da comunidade é voltada para os trabalhos da instituição. Só que tem um problema. É que isso começou a pesar demais. Sustentar os pastores, participar de todos os programas, trabalhar em todos os serviços que tem que ser feito, e os ministérios, e aí, nossa igreja tem 200 ministérios, nossa igreja agora abriu mais um ministério, e eu preciso de mais voluntários, e todo mundo vai lá, e a gente então motiva, premia. O melhor membro que a gente tem é o que mais serve na igreja. Mesmo que ele nunca faça nenhum discípulo. Mesmo que ele não cumpra nada do que o Senhor esperou que ele fizesse. Mas ele está edificando a igreja. O problema é que a nossa energia é limitada, a nossa agenda é limitada. E nós ocupamos tantas pessoas que no final não sobra força. Não sobra energia, não sobra vitalidade, não sobra ânimo para eu ainda ir lá fora. Então eu saio da igreja esgotado, eu vou descansar durante a semana. Eu vou para o meu trabalho descansar. Por quê? Porque eu vou voltar para trabalhar na igreja. E são tantas coisas que a minha agenda é tão cheia. E eu tenho coisas segunda, terça, quarta, ensaio, e reunião, e administração, e tal. Chega ao ponto que quando eu comecei lá naquela época e concluí que a minha igreja não servia, foi o dia que uma senhora falou comigo: não, pastor, não vou fazer isso não, porque eu falei, venha, eu vou dar um treinamento sobre como fazer evangelismo. Pastor, isso não é meu ministério. Evangelismo não é o meu ministério, pastor. Meu ministério é a decoração da igreja. E eu fui para casa tão triste, porque eu falei, a decoração consome toda a energia. As amigas dela, a filha dela, as vizinhas delas, não tem nada dela. Por quê? Porque ela pensa que vai agradar o Senhor totalmente, colocando as flores da igreja. E, por favor, eu amo as flores da igreja. E eu acho que a gente tem condição de fazer tudo, mas menos. Como que a igreja deveria ser? A igreja deveria ser uma instituição com
todas as suas áreas, mas no lugar certo. Não como a razão em si, como se tudo que nós fôssemos ser e fazer é para aumentar a nossa igreja, trabalhar para a nossa igreja dentro das quatro paredes, mas a instituição existe para apoiar a comunidade dizendo, vá, eu estou te dando material, eu estou cuidando dos seus filhos, mas vá, eu vou te dar todas as condições. A minha escola, os meus ministérios têm um foco só, que vocês vão viver como discipuladores, fazedores de discípulos lá fora, e vocês vão fazer isso. Então, a igreja deveria ser desta maneira, ou seja, uma comunidade, vai lá para fora. Então, eu terminei a última palavra mostrando aqui um grupo que tem alguém que foi treinado, que tem todo um recurso, que tem todo um material, que tem toda uma linha, uma orientação, né? Porque a igreja preparou para eles viverem comunidade, não assim, um olhando na nuca do outro, mas de frente, com um relacionamento tão vibrante, tão real, tão autêntico, que eles pecam um contra o outro, amam um ao outro, perdoam um ao outro, vivem o amor de Cristo. Pessoas estão vindo ali porque são convidadas, não é? E elas estão o quê? Ganhando pessoas. O alvo é fazer discípulos, o alvo é pescar. E tudo que eu vou fazer. Então, eu tenho uma instituição, eu tenho prédio, eu tenho escola, eu tenho ministérios, eu ajudo os casais, porque se o casal ali está divorciando, eles não vão falar de Cristo, então nós o ajudamos, mas ele agora está tão abençoado, ele está tão firme, que agora esse casal devolve o que ele recebeu em vidas, em dedicação. E aí a igreja funciona dessa maneira. Peço mil perdão, é porque eu não tive tempo mesmo, eu ia mudar, eu não deveria fazer isso, porque eu não estou aqui para falar de nenhum modelo, mas essa é uma palestra interna, então me desculpe, não é? E aí, por que uma igreja em grupos? Por que uma igreja com menos dependência só do grande culto, mas também com a reunião pequena? Me desculpe de citar de células, é a nossa linguagem lá, mas eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo disso. Por que uma igreja em células? Por quê? Porque a igreja em células é uma comunidade. Ela revaloriza a comunidade, ela põe em primeiro lugar. A prioridade não é a igreja, são os grupos. Tudo que a gente faz, agenda, programa, treinamento, tem a ver que os grupos são os mais importantes. Nós temos milhares de grupos na nossa igreja, por quê? Porque é o mais importante. A gente revalorizou. E todo mundo lá, ele sabe que se ele quer ser relevante, ele vai trabalhar nessa área, ele vai dedicar seu dom, seu tempo, a abrir sua casa e a alcançar pessoas e buscar pessoas não crentes que vão estar ali naquele ambiente, se convertendo, sendo ali mesmo cuidado, como se ali fosse um berçário, ali mesmo discipulado, ali mesmo ele vai ter os amigos dele. Claro que ele vai ser inserido em muitos trabalhos voluntários na igreja, e tem trabalho de homem, trabalho de mulher, mas tudo pelas células, tudo com as células, não é? E é uma comunidade, discípulos de Jesus que compartilham suas vidas em pequenos grupos, de relacionamento, amando a Deus e cumprindo o seu chamado, ali dentro, de multiplicarem em novos discípulos. Por quê? Todo mundo que está no grupo vai trazer um convidado, e todo mês tem o dia do amigo, e de 3 meses tem uma conexão com Deus, e a gente faz tudo o que for para que nossos amigos sejam convidados. E a gente ora, faz campanha, jejua 40 dias, cada um tem seus 3, e vai levar onde? Vai levar lá, vai levar no poço. E as pessoas, e ali mesmo a gente já tem todo mundo preparado para cuidar, não é? Então, é uma comunidade, mas é também, olha, embaixo uma instituição. E a instituição equipa e apoia os discípulos nos grupos, provendo recurso, treinamento, supervisão, para que elas possam cumprir o seu propósito e trazer a glória para Deus, não é? É assim que a gente trabalha. Então, se você olhar, os nossos propósitos são esses, não é? Se eu sou um discípulo de Jesus, o meu propósito maior é amar a Deus.
É o maior mandamento. E tudo na igreja tem a ver com isso: conhecer a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus com seus bens. Você ama o Senhor, você ama o Senhor, ninguém vai amar quem não conhece. Então nós apresentamos, nós falamos, nós pregamos, nós levamos a experiências, amar a Deus. Mas não é só isso, é amar as pessoas também. É amar as pessoas. Então nós falamos de mais de intensidade espiritual, mas nós pregamos como bandeira, não é? A compaixão. A compaixão, a compaixão. Eu estava num grande encontro na Coreia com pastores do mundo inteiro, me pediram para dar uma palavra. Depois que eu dei uma palavra lá, o próprio pastor, que era conhecido como Po Yang-cho, né, ele levantou ali, porque era no auditório da igreja dele, e ele falou assim: ô pastor, qual é a mensagem da sua vida? Qual é a mensagem da sua vida? Você já pensou nisso? Eu não tive tempo para pensar, ele me perguntou assim na lata, e eu falei: a mensagem da minha vida. Irmãos, eu não gastei 2 nanosegundos para falar que a mensagem da minha vida é compaixão. Ele fala: me diga em uma palavra a mensagem da sua vida. Desde que eu tive aquela visão, a minha mensagem é compaixão pelo perdido. Vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, exaustas, aflitas e perdidas. Elas vão morrer. Não tem escapatória para uma ovelha que não tem pastor, ela morre, todas morrem. Qualquer pessoa sem Cristo vai morrer. E quem sou eu? São aquelas que têm compaixão, e a minha obrigação é levar as pessoas a amar a Deus. Essa é a minha razão da minha igreja, é a razão da sua igreja. Mas também amar as pessoas que não têm Cristo, amar as pessoas que estão longe de Cristo, e aproximar pessoas de Deus. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo é trazer alguém para perto. É o André que falou: Pedro, venha, nós achamos o Messias. É aquele que vai para o seu amigo Natanael e fala: Natanael, nós achamos o Messias. É aquela mulher que desce lá e fala: ele não é o Messias. E nós trazemos as pessoas, não só para apresentar, mas para que elas estejam próximas, para que elas se tornem um só. Esse é o nosso chamado, não é? É que eles obedeçam o Senhor, vivam com o Senhor. Então esse é o nosso propósito, não é? E como nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, não é? E esse é o coração das nossas igrejas, é a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos. É só isso que a gente faz. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Eu não vou edificar a igreja. Pode deixar, irmão, não precisa mexer com isso não. Eu prefiro pagar alguém para fazer isso, porque essa pessoa faz aqui, mas só você pode abrir sua casa. E eu quero que a melhor energia, a melhor foco seja: eu vou me aproximar de pessoas que não têm Cristo e vou chamá-las, não é? Eu vou fazer discípulos. E esse é o coração, é o fazer discípulos. E o que é isso? Evangelizar. Evangelizar. Como é que eu faço isso melhor? Em grupo. Eu posso ser um evangelista? Posso. É fácil para alguns chegarem? Mas não é para a maioria. E nós dificultamos demais para eles quando a gente diz: você toma esse folheto e evangeliza alguém. Ele treme, ele não consegue. Mas muitas vezes ele está dando um testemunho, ele está dando uma dica, ele está mostrando, mas ele leva um pequeno grupo, e o grupo traz aquela pessoa, o grupo junto faz isso, um encoraja o outro. Jesus nunca mandou um discípulo sozinho. Eles sempre foram em grupo, porque ele disse: eu os farei em grupo pescadores de homens. É uma rede, não é pescaria com anzol, não é? É uma rede, onde cada ponto da rede é uma pessoa, é uma célula, é uma multidão passando e pescando os peixes. Então, como a gente faz isso? A gente faz isso, né? Evangelizando. E que mais? Assim, como é que a gente se move? A gente vai até as pessoas, a gente ganha a pessoa para Jesus, a gente batiza a pessoa, e depois a gente ensina a pessoa a obedecer, não é? E depois a gente multiplica, e a gente tem células para todo lado, em tantos países, em tantos lugares. Irmãos, eu falei sobre a igreja local, mas só por causa disso também, no Brasil, nós já abrimos mais de 400 mil células, só no Brasil. E temos na Espanha, e estamos na África, e temos na Europa, na Alemanha demais, não é? Temos na Hungria, e temos em Portugal demais, não é? E quantas igrejas estão brotando e redescobrindo essa força. Então, qual que é o processo do discipulado? Primeiro,
envolver-se com os não convertidos. Se eu fechar tudo de vida cristã, não é como eu falei na outra palestra, trabalhar não é hora de falar de Cristo, na academia não é hora de falar de Cristo, é claro que é. E intencionalmente nós dizemos para as pessoas, vocês têm que se envolver. Jesus foi chamado amigo de pecadores. Você já foi chamado de amigo de pecadores? Se você ainda não foi chamado de amigo de pecadores, se você não correu risco, porque disseram, o fulano, o pastor estava num bar com as pessoas lá, se nunca houve com você, você não pode dizer que você está imitando Jesus, porque ele foi visto lá, e foi mal falado, mas ele fazia de tudo, ele andaria com as pessoas, ele diria para o maior corrupto da cidade, ô Zaqueu, desce daí, eu vou lá na sua casa almoçar. Mas ele se envolvia com os piores e com os melhores. Se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria que ela ungisse os pés. Por quê? Porque ela era uma prostituta e ela traz algo para Jesus. E ele recusou? Ele deixou e falou assim, deixa. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Sabe, irmãos, ou nós incluímos discipulado, ou nós incluímos evangelismo no discipulado, e dizemos que todos nós temos que fazer discípulo, e isso não é dar aula na escola, nem é ser super amigo de alguém, nem fazer um grupinho de oração, mas é fazer sim um grupo evangelístico, que tem crente, mas tem não crente também. Quando nós abrimos nossos primeiros grupos em 2001, eu abri na minha casa, primeiro grupo, eu convidei alguns amigos da igreja mais próximos, eu queria a ajuda deles, mas nós juntos convidamos 6 não crentes. Desde o primeiro dia que teve uma primeira reunião, nós estávamos nos envolvendo com os nossos amigos, e eu chamei meu melhor amigo, e o outro chamou o melhor amigo dele. Para quê? Para um grupo de estudo bíblico. Mas que trem chato, experimenta, você é meu amigo. Mas o que vai ter? Vai ter cachorro quente, vai ter pizza, nós vamos bater papo, não é? Mas nós vamos abrir a Bíblia. E desde o primeiro dia, aqueles 6 vieram, nunca mais saíram. Nunca mais saíram. Tem alguma coisa que acontece lá. Então, envolver-se com os não convertidos. Esse é o processo. Não é? Ir lá na cultura, nós somos brasileiros, então é churrasco, é futebol, não é? É bate-papo, é receber em casa, é trazer os meninos para nadar juntos, é frequentar lugares juntos. Brasileiro é isso, é a cultura. É a cultura. Se você fosse chileno, você ia esquiar junto, sei lá o que você vai fazer. Se você fosse europeu, você ia visitar um museu junto com seus amigos, cruz credo, mas tudo bem, não é? Mas você ia fazer isso, envolver-se. Nós nos fechamos. A primeira coisa que a gente faz com as pessoas é cortar as amizades. Você não pode mais, você tem que ficar. E os discipuladores que tem hoje, a primeira coisa que fazem é, quem são os seus amigos? Pode cortar, pode... Meu Deus! É exatamente o que ele precisava. Eu fico apavorado que o crente que já está na igreja para de falar de Jesus como os discípulos. E o não crente que quer trazer o amigo dele, não consegue. Aí a nossa igreja não avança. Mas essas pessoas que a gente se envolve, né, os nossos amigos, são as pessoas que a gente vai ganhar. Eu não acredito que num tempo como esse, nós vamos conseguir ser efetivos em evangelismo, se nós não formos completamente efetivos em relacionamento. Não há um povo mais amoroso, não há um povo mais bacana do que a gente, não é? O povo adora a gente é que acha que não, porque nós somos puros, nós somos bondosos, todo mundo fica à vontade do nosso meio. Ele sabe que a gente não tem uma segunda intenção, que nós estamos respeitando a esposa dele, a filha dele, não é? Nós somos confiáveis. Então só falta a gente se abrir, só falta um pouco mais. É por isso que eu falo que a grande oração que a igreja tem que fazer hoje é: derrama compaixão no meu coração. Porque quando eu sou amigo de alguém mesmo, e quando o amor vem no meu coração, eu nunca vou deixar, não é, de que ele morra sem conhecer a Cristo. Eu vou passar por cima das minhas limitações, da minha vergonha, porque eu amo aquela pessoa. Então, o nosso pedido é: Senhor, me dá amor pelo perdido.
me dá amor pelo perdido. Sabe, irmão, se eu fosse dar uma sugestão para você, de onde começar? Eu começaria orando. Eu começaria levantando um clamor na nossa igreja. Sabe, um clamor. Eu, na minha família, nós já falamos, Deus já nos deu comida? Deu. Deus já nos deu? Deu. Vocês têm algum problema? Não. Então vamos parar de orar, Senhor, abençoe essa comida. Vamos, na hora da refeição, já orar de novo pelos que a gente quer ganhar para Cristo. Porque eu creio que alguém assim, Deus vai sempre guardar a comida. Ele falou, vão e façam discípulos. Se comer alguma coisa não te fará mal. Tinha que pedir? Não tinha. Porque quem está comprometido com a grande comissão nem cobra matéria. Nem cobra matéria. Então, irmão, nós vamos focar nossas orações na vida dessas pessoas. Mas não basta apenas ganhar. Depois nós temos que edificar em fundamentos bíblicos. Onde isso começa? No próprio grupo. No próprio grupo. Nesses últimos 25 anos, toda semana eu preparei o melhor estudo que poderia. Aliás, está tudo aberto no nosso site para você usar à vontade. Mas as melhores séries, os melhores estudos, não é, que eu posso dar para as pessoas sobre fundamentos bíblicos, a gente faz na própria célula. Por quê? Porque uma pessoa não aprende, um adulto não aprende ouvindo, ela aprende falando, debatendo, discutindo, fazendo pergunta, e quando ela entende, aquilo enraiza no coração dela. E nós também estamos ali no nosso grupo, equipando as pessoas para ministrar. Ali a gente fala, convida, como convida. Ali a gente treina, olha, você vai dar testemunho e vocês dois. Na outra, você e você. Eles são treinados e depois vão para uma escola, para a escola de liderança de grupo. E ele vai preparar, e nós temos uma escola completa, de todos os níveis, desde o básico até você virar um pastor. Mas a nossa ênfase é de que eles vão estar empoderados para fazer outros discípulos também, porque eles têm base, eles sabem dar testemunho e eles vão ganhar as pessoas para Jesus. Esse é o processo do discipulado. Então, a palavra-chave, número 1, não é, que a gente botou lá, o número 1 é envolver-se. Envolver-se é Lucas 15. E Lucas 15, quando perguntaram para Jesus, não é, você fica com esses pecadores aí, eu acho que Jesus falou assim, não estou aguentando mais esses caras. E eu vou ter que dar uma lição neles. Ele conta 3 histórias. E ele fala a primeira. Ele fala assim, olha, você tem que ser amigo de pecador mesmo. Porque Lucas 15 começa. E Jesus, porque diziam que ele era amigo de pescadores, sabe o que ele falou? Sou mesmo. E nós temos que ser também. Falta na nossa igreja envolvimento com a sociedade, envolvimento com as pessoas. Mas por que a gente não faz isso? A igreja. A cultura da igreja é tudo dentro da igreja. No domingo, dentro da igreja, com os amigos da igreja, só agenda na igreja, esporte é na igreja, futebol dentro da igreja, futebol dentro da igreja, tudo que devia ser com o não crente a gente faz dentro da igreja, a arte é na igreja, a escola de cozinhar é dentro da igreja, a manicure é da igreja, nós vamos fazendo tudo dentro da igreja. E isso faz a gente se afastar das pessoas. O que Jesus falou na primeira parábola? Um pastor tinha 100 ovelhas. Deixou 99 no campo. O que é no campo? Tem alimento, estão gordas, estão bem, estão seguras, estão no campo, elas estão providas. Então ela não é meu foco. Eu deixo as 99 que já tem, as que já estão maduras, aqui já são crente firme, mas eu vou em busca da perdida. Eu vou em busca da perdida e a trago nos ombros. O que ele está dizendo? Deixa as 99, para de olhar só para cuidar da qualidade da sua igreja, de ensinar mais na sua igreja. E os perdidos, o pastor deixa e vai buscar, porque esses já estão salvos, já está bom, mas não usa toda a energia para melhorar, discipulado não é fazer crente ficar melhor, é ir buscar o perdido. Ele está dizendo isso. Ele conta a segunda parábola de alguém que tinha, a mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que 9 em 10, que seria uma ótima nota para qualquer um em qualquer curso, uma ótima avaliação de casamento, seria um notaço em qualquer coisa. Para Jesus não, para ele não, ele só aceita 10 em 10, o que significa, eu não quero que nenhum se perca. Então não posso ter essa de que minha igreja já está grande. Eu não posso ter essa de que já está bom demais, já é gente demais. Puxa, eu já tenho 9, já é uma super. Não, não é 9, é todos. É todos. Então, você já tem muita gente? Não, não tenho. Belo Horizonte tem 6 milhões de pessoas.
Eu nem estou arranhando, então eu estou cheio de energia para dizer o quê? Eu vou arrastar os móveis, eu vou acender o Espírito Santo, a luz, mas eu vou achar essa perdida. E ele conta a história, não é? Ele conta a história do Evangelho, do filho. Ele conta a história do filho, ele fala de uma festa, que quando ele voltou é uma festa. E a igreja tem que ser essa celebração. Qual é a celebração? Porque o filho que não foi embora continua lá, isso não gera festa. A festa é o que eu ganhei. E a festa da igreja, toda a alegria da igreja tem que estar voltada por aqueles novos que estão chegando. Os que estão chegando. Agora no dia 28 de junho, a gente aluga o estádio de futebol lá de Belo Horizonte, o Independência. A gente tem lugar ali para 27 mil pessoas e nós fazemos a nossa festa de celebração do ano, dos frutos, dos novos líderes, da multiplicação no estádio de futebol, para toda a igreja poder estar lá. E são 4 horas, 5 horas de louvor, de testemunhos, de alegria, de dança, festejando o quê? O que estava perdido, os novos que chegaram, as novas células que a gente abriu. Por quê? Porque o Evangelho celebra, e ao celebrar, todo mundo está dizendo assim, caramba, essa igreja leva a sério mesmo. A grande festa deles é quem eles ganharam. Então isso é uma cultura, a cultura de se envolver, essa cultura de se envolver com as pessoas, a cultura também de dar alicerce. Vai ser só fachada ou vai ser alicerce mesmo? Eu vou construir sobre a areia ou vou construir sobre a rocha? Então é claro que tem discipulado, é claro que tem o ensino, é claro que tem você ajudar a pessoa, edificando a fé, edificando a palavra, edificando a comunhão na igreja. Eu achei que eu teria tempo para falar de cada um desses, que é tão importante. Fé, palavra, igreja, comunhão, pertencer, envolver, é aquilo que eu creio, é aquilo que é o meu valor, é aquilo que eu sou. Eu sou desta comunidade que faz discípulos, mas também é equipar as pessoas. E eu termino aí, né? Eu vou parar por aqui, mas eu queria perguntar para você, nós vamos ter na nossa Bíblia Efésios 4, 11, 13 e 12, ou nós vamos voltar e vamos ser Efésios 11, 12 e 13? Porque eu estou falando da igreja de hoje, e há 1.700 anos, depois daqueles primeiros 300 anos, nós mudamos a Bíblia. E a Bíblia fala, ai daquele que mudar um tio, mas nós mudamos o versículo inteiro. Porque no versículo 11 fala que Deus estabeleceu na igreja pastores e mestres. E no verso 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério. Então ele fala, Deus estabeleceu o pastor, para levar as pessoas para fazerem o ministério, e no verso 13 diz, até que todos alcancem a estatura e a maturidade. Sabe como nós escrevemos? A gente fala, Deus estabeleceu os pastores, verso 13, para fazer maturidade. Quando eles estiverem maduros, aí eles podem ministrar. Nós dizemos, só ele pode ministrar. Na nossa igreja de hoje, aquela mulher não poderia falar para ninguém, nem convidar ninguém. Não, você primeiro vai fazer isso. Quando ela agora estiver prontinha, ela perdeu a paixão. Mas Jesus sempre falou, Jesus falou através de Paulo, 4, 11, 12 e 13. Pastores preparam as pessoas para o ministério, e o ministério leva as pessoas à maturidade. É fazendo que se aprende, é se envolvendo que eu cresço. É quando as pessoas trabalham, que elas querem aprender, elas querem orar. Então eu digo a você, impressionante é que qualidade desse tipo, né, com unidade, produz quantidade. As pessoas farão. Então o meu desafio para os irmãos, né, é que considerem essa questão tão séria. Né? Eu tenho ajudado tantas igrejas, tenho me envolvido com isso, né, de tantos lugares, poder ver as igrejas. Eu poderia ficar aqui agora até a noite contando casos, da igreja tal, igreja tal, igreja tal. Chegou com 50 pessoas. Pastor Ricardo Kapler fazia reunião numa lojinha, nos procurou, falou, como é que vocês estão fazendo? Nós entramos numa caminhada junto, fomos ajudando. Outro dia eu fui na igreja dele inaugurar o templo novo de 2.500 lugares, lotada a igreja dele, não é? Só novos convertidos, porque as pessoas que estavam ali se voltaram cheios de compaixão para trabalhar com as pessoas. Essa é a nossa visão.
É isso que queima no nosso coração, não é? E quando vocês falam sobre despertar para o evangelismo, eu queria alertar que a gente pode despertar à vontade. Nós podemos despertar à vontade, nós podemos fazer um ano de jejum, oração e o pessoal despertar. A cultura da igreja vai abafar esse despertamento. Se eu não tirar toda essa estrutura de programas e pesada voltada para dentro da igreja e não levar minhas pessoas numa mudança cultural a olhar para o de fora e esperar que ele vá crescer, não depois que ele terminar todos os cursos dentro da igreja, mas já ao fazer, ao andar, eu começar a amadurecer, e se a gente não mudar essa estrutura, e se a gente não pegar aquele amarelo e tirar lá de cima e jogar no chão, e a gente subir em cima da estrutura e usar a estrutura para alcançar o perdido, e tudo que a gente fizer não for para isso, não é? Nós nunca vamos mudar. Porque a gente vai chegar e falar, vamos lá, e eu me despertei. Na semana seguinte, a irmã volta a botar flor na igreja e vai para casa dizendo, eu já fiz tudo que Deus queria que eu fizesse. Fez? Não fez. Porque o Senhor quer que ela ponha flor com todo o amor, porque é para Ele. Mas ela quer que na segunda-feira ela vai lá. Então nós temos os ministérios, claro que temos. Mas nós temos os grupos, onde as pessoas trazem os perdidos. E eles naturalmente, sem venda preconceituosa, porque é meu amigo, não é? Eu conheço, eu confio, ele é meu amigo. E por causa disso, as pessoas estão entregando a sua vida a Cristo. E você vê, desde que a gente começou a fazer assim, né, a mudança completa, né, na nossa maneira de ser igreja. Irmão, minha palavra é, você só vai levantar uma igreja para realmente ir atrás do perdido, quando você virar essa cultura. Quando a sua estrutura for para a mínima importância, e você jogar toda a importância nas pessoas e de que elas são os ministros. Todo crente é um ministro, toda casa é uma igreja. Esse é o nosso sonho. Domingo é muito pouco, é muito pouco. Abra um restaurante, faz o seu negócio assim. Abra um restaurante e abre só domingo. E um horário. E tenta falar que você prosperou nisso. Não prospera. Ah, mas a igreja pode. Não, o seu restaurante se abriria todo dia. Sabe o que Deus quer? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então nós temos grupos segunda, terça, quarta tarde, quinta noite, sexta tarde, sexta noite, sexta meia-noite, sábado, qualquer hora. Qualquer hora. Por quê? Porque eu estou ganhando almas. Então agora, todos os dias, Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Se você pegou aí, né, essa provocação, eu creio que você tem que fazer uma avaliação estrutural, porque é só isso. Não é que a gente não sabe, nem que o povo não quer, é que nós falamos uma coisa, mas dizemos outras, quando a nossa estrutura diz, se você fizer isso e isso na igreja, está ótimo, você já é um bom crente. Então, quando eu cresci na igreja batista, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no culto de domingo, no culto de oração da quarta-feira e não pecar muito. Eu era um ótimo crente. Ninguém nunca me falou que eu devia ganhar uma pessoa para Cristo. Nunca me falou. Mas quando eu entendi isso, vim daquela experiência, eu comecei a falar, você não faz a vontade de Deus, se você não está ganhando pessoas para Ele. Mas como? Em grupo. Vamos formar, e todo mundo tomou uma coragem, e gerou um ambiente, e Deus tem feito algo muito grande. Sabe, irmãos, vocês são a casa do Ministério de Grupos do Brasil. Quando eu estava perdidão e quis vir aprender em 1998, foi aqui que eu aprendi. Foi numa igreja aqui em Curitiba, igreja menonita. E foi lá que eu aprendi. E o primeiro ano não foi fácil, o segundo não foi fácil, eu quis desistir, o terceiro eu quis desistir, no quarto eu quis desistir, até hoje eu quero desistir, mas eu não desisti. Eu não desisti. Por quê? Porque a minha expectativa muito rápida, eu querendo grandes coisas rapidamente, não acontece assim. Porque Deus está olhando e vendo se eu sou fiel. Mas você não tem ideia do que é fidelidade, do que a perseverança de alguém é capaz de produzir no céu. Deus diz, aquele é fiel, pode acrescentar para ele. Eu não sei como que você imagina que você vai
chegar no céu, o que você vai considerar a sua realização? Servo bom e bem-sucedido? Servo bom e muito feliz? Servo bom e realizado? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus está esperando você insistir naquilo que é da vontade dEle, para Ele olhar e falar, então, mais para Ele. E Deus derrama mais. E Ele confia em você. Então, eu quero mesmo, hoje, não sei, mas desatar esse processo. Eu quero jogar essa cultura no chão, eu quero amarrar isso aí. Eu queria que Deus abrisse seu entendimento e que Deus o abençoasse. Eu estou na casa do discipulado, do evangelismo do Brasil. Meu Deus, eu sei que isso é direito de vocês. Eu sei que Deus quer dar isso para você, mas você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Há muito tempo atrás, uma igreja em Belo Horizonte me chamou. Vou terminar com essa história, prometo. Olha lá, tem 30 segundos. 30, olha lá, 30. Agora vai começar a piscar e vai dar choque. Olha lá, 36, 30. Onde já está crescendo? Já virou, rapaz. Dá uma parada aí, quem está fazendo isso aí, covardia. Gente, eu fui numa igreja, apresentei tudo, eles falaram, o que está acontecendo na sua igreja? Uma igreja muito amiga minha. Eu mostrei tudo para eles, eles falaram, o que está acontecendo na central? E eu passei um dia com eles, almocei, passei o dia. No final, o presidente lá falou assim, mas pastor Paulo, muito legal, parabéns e tal, mas a gente quer isso, mas sem mudar. A gente quer fazer isso, mas a gente não quer mudar. A gente quer continuar sendo a gente. Eu fui guardando minhas coisas na minha mochila e tal, e saí. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não tem nada para fazer mais aqui, eu fiz de propósito. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Não, por favor. Eu falei, se você não quer mudar, nada vai mudar. Se você não mudar, nada vai mudar. Nós precisamos mudar. Eu sou batista tradicional. Eu contei minha história aqui. Mas eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. E eu digo, é pura graça de Deus. E se eu posso, semi-retardado como eu sou, fazer isso, imagina você. Imagina você. O que você não é capaz de fazer? Mas tem que quebrar alguma coisa. Eu não ouvi barulho de trem quebrando aí. Brasileiro, mineiro fala assim, né? Trem quebrando, né? Eu não estou vendo barulho, mas tem que quebrar. Você precisa quebrar alguma coisa. Você precisa sair de algum lugar. Você precisa ter um olho novo. Deus tem que fazer algo. Eu pedi permissão ao pastor, se eu poderia, o Hart, fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração. E eu quero fazer uma oração só por pastores. Ou pastoras, quem lidera a sua igreja. Eu queria que viesse aqui à frente, se fosse possível. Que o pastor viesse aqui para a gente orar. Deus tem que quebrar algo em nós. Eu sou pastor há 40 anos, eu tenho muita cicatriz aqui. Eu posso confessar para vocês todos perfeitamente o meu maior pecado. E eu confesso. Eu nunca adulterei, eu nunca roubei, nunca tirei um centavo da minha igreja, de ninguém. Nunca fiz, não conheço outro corpo que não é o da minha mulher, nunca, nem namorando, nunca. Eu nunca, não faço nada assim. Mas eu tenho um pecado gravíssimo, é um pecado que quer me derrubar todo dia. É o pecado dominante no meio dos pastores, é o orgulho. O orgulho é terrível, o orgulho é o pai dos pecados. Porque ele gera para nós autossuficiência, dificuldade de mudança, dificuldade de arrependimento. A gente não tem coragem de pedir perdão, o orgulho trava a gente. O meu maior pecado, eu estou falando de mim, é o orgulho. Sabe quando que eu consegui fazer uma virada dessa? Quando eu estava comendo comida de porco. Porque aquele menino do filho pródigo só virou quando ele comeu a comida do porco. Que ele falou, não aguento mais. Deus teve que me humilhar tanto. De eu estar passando uma vergonha tão grande. Uma vergonha tão grande. E Deus me humilhou tanto. Mas eu me humilhei mais do que Ele me humilhou. E eu implorei. E eu falo que tudo que aconteceu na minha igreja começou com um desespero. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais ver o perdido, ver os bares, ver a droga,
ver minha cidade precisando tanto de Cristo e a gente, por minha causa, travadinha ali dentro. Hoje eu vejo nas universidades, nas escolas, nas favelas, nas clínicas, e eu fico tão alegre, porque eu sei que tudo começou quando Deus me quebrou meu ego e me humilhou. Me humilhou tanto. E eu implorei, eu supliquei a Ele. Eu estou pedindo você para vir aqui, porque evangelismo não é um aprendizado. Evangelismo é uma rendição, é uma entrega. Evangelismo é uma morte. Eu já estou morto mesmo, pode me matar. Porque quando se pregava o evangelho nessa época aí, eles eram mortos. E ele falava, eu já morri mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo. Mas a gente não quer morrer. Porque a gente não quer abrir mão, é do jeito que eu faço. É a minha denominação, é a minha tradição, é o meu jeito. Ou a gente morre, ou o grão de trigo não vai dar fruto. Não vai dar. E eu chamei você aqui para a gente orar, pedindo ao Senhor, eu estou desesperado. E eu estou cutucando numa área que a gente não admite, mas no fundo a gente sabe, porque eu sou sincero, a gente quer que a nossa igreja cresça. A gente até sonharia, que eu queria ser pastor que eu queria dar um congestionamento no bairro, eu queria. O que é isso? É a igreja. É a igreja. Eu sei o que é isso. E eu vou estar lá dia 28 com o estádio lotado, tremendo. E sabe como eu vou estar ali? De joelho, tremendo, falando assim, Deus do céu, quem está fazendo isso? Me ajuda, Senhor, porque não sou eu. Eu vou estar lá tremendo igual vara verde, igual eu tremia quando eu tinha 50 pessoas. Porque eu sei que é o Senhor, mas a gente tem que quebrantar. Está entre a vida e a morte. O seu futuro está nisso. Então, eu queria que você se rendesse ao Senhor. E que discipulado não é um estudo, mas fosse uma paixão incontrolada dentro do seu coração. Eu tenho certeza que se você deixar o Espírito Santo dominar seu coração, ele vai botar desespero aí dentro. E ai de mim se não pregar. Só que você sozinho não vai fazer uma tempestade. Diante de você tem o grande ministério que você tem. Inflamar sua igreja para eles fazerem isso. Líder não pega e faz. Líder não faz. O líder capacita o time para fazer junto com ele. Líder nunca vai sozinho. Se vai sozinho não é líder. O líder agrega pessoas e fala, eu tenho uma visão. Eu estou vendo a gente ganhando. Eu estou vendo a gente enchendo o estádio de futebol. E foi como eu falava, de uma casa nós vamos encher um estádio de futebol. De casa em casa nós vamos encher um estádio de futebol. Agora eu estou falando que nós vamos ter 1 milhão de membros. 1 milhão, estamos indo para 100 mil agora. E vamos para 1 milhão de membros. E eu fui visitar em janeiro a igreja que agora já está com 270 mil. E eles vão para 1 milhão fácil, nas Filipinas. E eu falei, isso que eu quero ver. Ah, mas e o Paulo? Nada, é o povo. Eu queria que você fechasse seus olhos, a todos os demais, pedir para ficar em pé. Seus líderes estão aqui, pastores. Você poderia levantar sua mão e orar por ele. E ao mesmo tempo dizer, eu estou junto com o meu pastor. Eu estou junto com a minha igreja. Eu estou nessa convenção. Eu estou nesse despertamento. Eu quero isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Entregue a sua vida ao Senhor agora. Talvez você vai ver, com essa igreja não vai dar. Então não saia dessa igreja. Transforme essa igreja. Como você vai fazer isso? Mudando você mesmo. Mas como eu vou fazer? Abre um grupo na sua casa. Faz você, aprende, apaixone. Comece a convidar os vizinhos. Quando eles começarem a aparecer na sua igreja, olha o convidado que o pastor trouxe. O que o pastor faz, a ovelha faz. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Você nunca vai levar a sua igreja a evangelizar sem você ganhar alguém para Jesus. Então comece a orar pelo perdido. Comece a pedir uma pessoa. Ah, mas eu não sei falar. Forma o grupo, convida para o grupo. Lá no grupo você dá conta. Sozinho você não dá. Mas no grupo você dá.